Bom dia a todos. Senhor presidente, senhoras e senhores, meu amigo Binho, aqui Rubens Almeida Silveira Mello. É muito gratificante poder estar aqui em mais uma etapa desse exemplo de sustentabilidade para o mundo, que é a cadeia, a indústria sucroenergética. O exemplo que está aqui representado, e está bem representado pelo Binho, mas também pelo Marcelo Ometo, pelo Pedro Mizutami, pelo meu amigo Evandro Gussi, presidente da Única, pelo Maurilinho Biagi, história do setor, e tantos outros que estão aqui presentes, e que fizeram com que o Estado de São Paulo, que foi no passado o Estado do café, se tornasse o Estado do setor da cana, do sucro energético. Setor esse, senhor presidente, que foi vítima durante muito tempo de muito preconceito, porque se dizia que a cana desemprega, ou que a cana estraga o meio ambiente, que o subproduto, como mostrou-se aqui a vinhaça, poluía, e o que foi se mostrando foi exatamente o contrário. A cana-de-açúcar, e há um estudo da FBDS que comprova que no estado de São Paulo, para ficar no exemplo aqui local, as áreas de preservação permanente foram sendo recuperadas em todo o estado e foram aumentando as APPs hídricas graças ao setor sucroenergético, que recompôs as APPs, a sua reserva legal. Também não é verdade que o setor diminuiu a fauna. Justamente essa recomposição feita pelo setor aumentou a fauna aqui nos locais onde há a produção da cana-de-açúcar. As pessoas que lá atrás tiveram aquele desafio da época da proibição da queima da cana, foram requalificadas, e esses empregos hoje, muito melhor remunerados, com muito mais tecnologia, são exemplo de produção e de responsabilidade social. Também na parte de preservação ambiental, toda essa cadeia que foi aqui apresentada no vídeo, exemplo para o mundo de uma produção circuito fechado, em que tudo se produz reaproveitado na energia, na parte de enriquecimento de solo, agora o biogás a partir da vinhaça, enfim, o etanol de segunda geração, a cogeração com o bagaço da cana. O setor sucroenergético é exemplo de sustentabilidade para todo o mundo. Os veículos, quando a gente vê essas propagandas de carro elétrico, sobretudo na Europa, as pessoas não falam que as baterias e a origem da energia, quando calculado a cadeia como um todo, o nosso carro híbrido flex brasileiro é muito mais sustentável do que o carro elétrico puro que tem lá fora. Agora, com a tecnologia do hidrogênio molecular que vem aqui, junto com o setor do etanol, do veículo a etanol, o Brasil continuará à frente disso. Aliás, senhor presidente, a agenda de qualidade ambiental urbana, que é o grande problema ambiental brasileiro, o saneamento, que foi no seu governo que o senhor sancionou, finalmente, o marco legal do saneamento, num país onde 100 milhões de pessoas não têm tratamento de esgoto, 35 milhões não têm água potável, e é no seu governo que esse problema foi resolvido e que dará realmente continuidade. Também o problema do lixo, né? Essa epidemia do lixo nos grandes municípios brasileiros, na maioria dos municípios brasileiros, vai ser resolvido, o resíduos sólidos, com o programa de lixão zero do seu governo. Aliás, aqui lembrar que várias usinas, e se eu não estou enganado, a São Martinho, Marcelo, usam o coprocessamento na produção de energia, nos ajudando a reduzir o resíduo sólido, o lixo, nos municípios onde tem usina. Mas há um terceiro ponto da agenda ambiental urbana, senhor presidente, que é a qualidade do ar. E eu digo de maneira tranquila, a qualidade do ar nas cidades brasileiras e nos grandes centros urbanos no Brasil é muito melhor do que em vários outros países, justamente graças ao etanol. São os veículos a etanol que não permitiram que as nossas cidades tivessem esse problema de qualidade do ar que tem tantas outras grandes cidades pelo mundo. E essa etapa agora do biogás produzido a partir da vinhaça é a nossa esperança de que os veículos de transporte coletivo, os ônibus Brasil afora, passem a ser alimentados com esse biogás também produzido a partir da vinhaça. Portanto, um exemplo de sustentabilidade do Brasil para o mundo,
um país que é muito sustentável, que tem demonstrado que sabe conciliar produção agrícola, produção agropecuária com sustentabilidade, apoiado num código florestal que nenhum outro país tem e num setor que investe, respeita e trabalha pelo seu país e pelo mundo. Muito obrigado e parabéns. Convidamos a fazer uso da palavra o ministro de Estado de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Bom dia a todos. Senhoras e senhores, é um privilégio para qualquer ministro de Minas e Energia, particularmente um ministro de Energia, no dia de hoje, estar aqui presente com o presidente Bolsonaro, alguns amigos de ministério, de governo, amigos da Câmara dos Deputados, presenciando a inauguração da primeira planta de biogás em escala comercial no mundo, a utilizar a conversão da torta de filtro e da vinhaça, subprodutos da produção do etanol e açúcar, voltada para a geração de energia elétrica. O biogás e o biometano, como vimos, além de serem utilizados para a geração de energia elétrica, como é o caso dessa planta, podem também substituir o óleo diesel, como aqui citado, nos ônibus, caminhões e máquinas agrícolas, ou mesmo, no caso do biometano, ser injetado na rede de gasodutos, sendo consumido como substituto do gás natural. Temos aí uma aprovação em breve do novo marco do gás e eu não tenho dúvida nenhuma que essa nova indústria também vai se associar a isso, que vai ser importantíssimo para a reindustrialização do país. Com uma potência instalada de 21 megawatts e capacidade de geração de 138 mil megawatts-hora por ano, essa unidade, senhor presidente, é capaz de abastecer 62 mil domicílios, ou seja, toda a cidade de Guariba, 40 mil habitantes e mais municípios vizinhos, o que deve ser motivo de grande orgulho para todos que aqui estão. A partir dos instrumentos que já estabelecemos com a nova Política Nacional de Biocombustíveis, e reafirmamos isso no ano de 2019 e agora no ano de 2020 com o Renova Bio, tenho a convicção de que essa planta é a primeira de muitas outras que serão construídas em um futuro próximo. Como afirmei há pouco tempo em um evento da Agência Internacional de Energia Atômica, avançar na descarbonização da matriz energética mundial, ministro Ricardo Salles, é um dos principais desafios do nosso tempo. Entretanto, apesar da crescente conscientização desde a Conferência Rio 92, não houve redução significativa da participação dos combustíveis fósseis no fornecimento global de energia, atualmente, presidente, em cerca de 80%. E nesse tocante, o nosso país também é um exemplo para o mundo. Mas, como eu disse, no nosso país é diferente. O Brasil é reconhecido por possuir uma das matrizes energéticas e elétricas mais limpas do mundo. Nosso potencial hídrico, eólico, solar, nuclear e de bioenergia tem assegurado, historicamente, uma participação relevante e diversificada das fontes renováveis e limpas na oferta interna de energia no país. Os derivados da cana-de-açúcar respondem atualmente por mais de 17% da matriz energética brasileira e para 2030 será mais de 19%. O que isso significa? Significa que a nossa matriz energética é limpa,
Enquanto nossa matriz, 45% dela, matriz energética, é limpa, o mundo é 12%, 14%. Isso se traduz em segurança energética e contribui, ao mesmo tempo, para a transição energética em direção a uma economia de baixo carbono. Por exemplo, senhor presidente, o biometano obtido a partir do biogás aqui produzido reduz em 96% as emissões de gás carbônico, sem contar a diminuição de emissão de partículas de sólidos que ficam suspensos no ar. Ou seja, podemos imaginar os impactos positivos do uso do biogás e do biometano para a qualidade do ar e para a saúde pública. Além disso, a utilização do biogás e do biometano nas usinas possibilitará o aumento da nota de eficiência energético-ambiental dessas unidades produtoras, doutor Evandro Gussi, levando a geração de mais créditos de descarbonização, o nosso CBio, lançados neste ano, com mais de 10 milhões de certificados já comercializados. Essa é a beleza do nosso RenovaBio, presidente. Programa reconhecido internacionalmente, que permite a expansão da produção e do uso de biocombustíveis no Brasil, com ganhos de eficiência e redução do preço do combustível e da energia para o consumidor brasileiro. Nossos estudos mostram que o potencial de produção de biogás no Brasil, somente a partir da vinhaça, podem atingir em 2030 até 45 milhões de metros cúbicos dia. Esse valor corresponde a mais de 2 vezes o volume médio de gás natural importado da Bolívia em 2019. Assim, não é exagero nenhum afirmar que o biogás será uma revolução comparável ao advento, no início dos anos 2000, da produção simultânea de calor e eletricidade a partir do bagaço da cana. É o nosso pré-sal caipira. Quando o setor sucroenergético, vemos uma grande evolução. Primeiro foi o açúcar, depois, na década de 70, tivemos o Proálcool, o primeiro programa do mundo de substituição em larga escala de derivados de petróleo por um biocombustível, o etanol. Em seguida, a utilização do bagaço, não só para a geração de calor, mas também para a produção de energia elétrica, e hoje é o biogás, hoje é o CBio. Presidente Bolsonaro, o Brasil, o seu governo, dá sucessivos exemplos de como é possível integrar nossas plantas industriais e gerar energia limpa, a baixo custo e com oferta segura durante todo o ano. Tenho a felicidade de testemunhar hoje o início dessa nova etapa para o setor de energia, um setor que contribui com o país há décadas na construção de uma matriz energética exemplar e na geração de milhares de empregos para os brasileiros. Por fim, parabenizo a Cosan, a Raízen e a Geoenergética, empresas que hoje constituem a Raízen Geobiogás, pela iniciativa, por acreditarem no Brasil e por optarem por produzir uma energia cada vez mais renovável e limpa. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Neste momento, o presidente da República, Jair Bolsonaro, acompanhado do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, do presidente do Conselho de Administração da Raízen, Rubens Ometo Silveira Melo, do presidente da Raízen, Ricardo Mussa, descerra a placa alusiva à inauguração da planta de biogás da empresa Raízen.
Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Agradeço a Deus por momentos como esse. Agradeço a Deus pela missão, pela minha vida e por esse povo maravilhoso que nós temos aqui no nosso querido Brasil. Eu lembro, Ricardo Salles, no dia de ontem, recebi 2 grupos de estudantes do ensino médio, equivale ao meu científico lá de trás. O primeiro, numa Olimpíada Mundial de Matemática, eles foram o 10º classificado, a melhor classificação na história para o Brasil. E o segundo grupo, também numa Olimpíada Internacional de Economia, eles foram simplesmente os campeões. Isso comprova a capacidade da nossa juventude e do nosso povo. E eu me lembrando do meu tempo de garoto, isso tem aproximadamente 50 anos, eu ouvi pela primeira vez: nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Estamos tendo aqui agora um exemplo vivo dessa realidade proferida há várias décadas atrás. E dizer a vocês que não existe momentos como esse de satisfação e orgulho de estar entre pessoas que pensam no Brasil, que têm coragem de empreender. Conversando com alguns dos senhores agora, também lembro como o Brasil vem mudando. Graças a Deus, eu tive a oportunidade de ter a liberdade de escolher pessoas técnicas no meu ministério. E graças a Deus, com a passagem do tempo, cada vez mais o Poder Executivo interage com o Poder Legislativo, onde temos vários integrantes do mesmo aqui nos acompanhando com muito orgulho. Eu cito o Baleia Rossi para cumprimentar os demais parlamentares aqui presentes. Obrigado, Parlamento Brasileiro. É isso mesmo? Está aí o Baleia Rossi? Valeu, Baleia. Quando, agora há pouco também eu vi que do subproduto, depois daquilo que se faz aqui, se joga o potássio de volta no campo. Eu me lembro, idos 2008, o presidente da Petrobras, um daqueles envolvido em escândalo, assinou com uma empresa canadense um acordo, de modo que o que tínhamos em excesso na foz do Rio Madeira, que é o potássio, pudesse ser explorado com exclusividade com essa empresa lá nos Estados, no Canadá. Uma vergonha realmente, uma coisa inominável. Mas depois eu vi que tinham 2 coisas em mente, quando perceberam que estavam no caminho errado. Tinha também embutido naquele processo a indústria de extrato. Simplesmente o Brasil pagou, ou melhor, a Petrobras, ou melhor, vocês, nós, pagamos algumas dezenas de milhões de reais e o contrato foi desfeito. Aqui, o que nós vemos realmente é uma materialização, uma comprovação da nossa capacidade, da capacidade do homem brasileiro. Dizer mais ainda, quando falo que eu sou benquisto pelo pessoal do campo, o pessoal do agronegócio, o nosso ministério, como presente aqui o Ricardo Salles, o meio ambiente, é um ministério que realmente não atrapalha a vida de vocês, muito pelo contrário, ajuda-os e muito. Relembrem há algum tempo como o IBAMA e ICMBio tratavam vocês e como esse tratamento hoje em dia é dispensado. Nós não criamos dificuldade. Não criamos dificuldade para vender facilidade. Eu lembro quando passei em Osaka e tive um encontro com o presidente de um grande país da Europa, que quase sempre está na vanguarda para nos criticar. Ele queria que nós ampliássemos de 12% para 20% a quantidade de área demarcada como terra indígena em meu país. Nenhuma reserva foi demarcada até o momento e cada vez mais nós lutamos, como temos um projeto do Almirante Bento, o nosso ministro das Minas e Energia, para que o índio possa, se essa for a sua vontade, explorar o seu território da melhor maneira que seja-lhe útil. Como temos, por exemplo, o índio de Parecis. E disse o chefe de Estado naquele momento que o Brasil tinha mudado.
Acabou o tempo que o chefe de Estado ia para fora e voltava para cá, com um pacote de maldades, onde quem pagava a conta geralmente era o homem do campo. Assim sendo, meus senhores, eu só tenho a cumprimentá-los, a cumprimentar o senhor Ometo pela coragem de empreender. E ele sabe cada vez mais que hoje em dia conta com um parceiro realmente de peso, que é o chefe do Poder Executivo e seus ministros para os seus empreendimentos. E o motivo da minha passagem por aqui, além do reconhecimento desse trabalho, é estimular demais empresários no Brasil a investir em nosso país. Os senhores estão vendo, o Brasil, na parte econômica, é um daqueles que melhor tem saído dando uma resposta a essa pandemia. A nossa economia tem reagido muito bem. Cada vez mais eu acredito na palavra, no trabalho do Paulo Guedes e sua equipe, de modo que estamos saindo, sim, em V dessa crise. Se Deus quiser, em pouco tempo, voltaremos à normalidade. E cada vez mais o Brasil despontará para o mundo como um país que realmente tem um grande futuro. Nós temos o que os outros não têm. Além do povo maravilhoso, temos aqui biodiversidade, terras agricultáveis, recursos minerais, áreas maravilhosas para o turismo. Temos tudo para ser uma grande nação. E tenho certeza, com o apoio de vocês, com o apoio de todos, nós atingiremos a esse objetivo. No momento, só tenho a agradecer a todos e dizer, estou muito feliz em estar aqui nesse estado maravilhoso que é o meu estado de São Paulo. Muito obrigado a todos e parabéns a vocês.